Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, uma reflexão, Salmo do dia, e você já deve estar aí a ter recebido da parte de Deus, né? Maravilhoso o gabinete pastoral. Já começa com a mensagem do nosso segundo café dos homens. Se você não se inscreveu, hoje o dia todo o pessoal está na EBT Os Homens, você pode sim ainda, e você pode comparecer lá e falar com o nosso irmão Fábio, ou o diácono Mozart, outros irmãos que estão lá, hoje à noite, e você ainda garante a sua vaga, tá bom? A ver se ainda tem ainda um convite para você homem, que é ali vamos estar reunidos com aproximadamente 100 homens para ouvir a mensagem de Deus. Mas o salmo de hoje é o salmo de número 132, uma promessa antiga. O salmo do dia hoje fala de uma promessa antiga. Salmo de número 132. Vamos à leitura. Muito bem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar que é do teu repouso e da arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebanho da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação aos seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexames os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Uma promessa antiga. Esse é um cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Aqui eu acho maravilhoso esse salmo, as promessas de Deus sobre Davi. O salmista, ele em poesia celebra a fidelidade de Deus, como Deus é fiel. É Jesus, filho de Davi. Quando Davi aqui quis levar a arca da aliança para Jerusalém, está aqui no versículo de 1 do Salmo 132 ao 5, contexto histórico. O Senhor atendeu o seu pedido e fez de Jerusalém sua habitação na terra. Você vai ler isso, leu comigo, no Salmo 132, do versículo 6 a 10. A escolha de Jerusalém
marcou a eleição por Deus da linhagem de Davi. Deus, ele prometeu, e lá em Sião, do seu sacerdócio, que não faltaria um herdeiro no trono de Davi, o remanescente. Deus, ele faz promessa, a minha casa e a sua casa também. No Salmo 112, diz que a nossa descendência será poderosa na terra, quando a gente tem prazer, grande prazer, em servir ao Senhor. No versículo de número 2 desse Salmo, você está acompanhando, diz assim: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, porque Deus jurou e ele fez promessa, o poderoso de Jacó. O versículo 2 diz assim: de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Queridos irmãos, quando eu leio este versículo, isto é, Jacó referindo a Israel, você também vai perceber no versículo de número 5, o salmista dizendo: até que eu encontre lugar para o Senhor, para a morada do poderoso de Jacó. Deus, ele zelando pela vida de Davi, pela sua descendência. Eu fico impressionado quando eu leio este salmo e vejo a fidelidade de Deus, Criador, o Senhor da história. Ele é Deus que toma conta, Ele é Deus que cuida de nós. E aqui, meus queridos irmãos, nesse salmo número 132, eu vejo Deus fazendo promessas. Do versículo 6 ao 10, ele recordam a ocasião em que Davi transferiu a arca da aliança para Jerusalém. Esse texto também encontra-se lá em 2 Samuel, no capítulo 6, de 1 a 15. E o juramento que o Senhor fez a Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 4 a 16. O versículo 6 do Salmo 132 diz: ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaá. Queridos irmãos, Efrata é Belém, e aqui Jaá é a forma singular de Jearim. No tempo de Samuel, a arca ficou 20 anos em Kiriat Jearim. Está lá registrado no primeiro livro, no capítulo 7, de 1 a 2. Enfim, esses versículos aqui, do 8 ao 10, citam a oração feita por Salomão, quando o templo foi dedicado ao Senhor. Davi deixou todas as condições para o filho fazer, inclusive ele queria fazer, mas Deus, ele disse que não, que Davi não iria fazer. Quando ele falou com o profeta disse: vai, mas Deus falou: tem muito sangue derramado, mas a tua geração, o teu descendente vai fazer. Queridos irmãos, o que me chama a atenção, e também lendo o Salmo de número 84, o zelo, a alegria que Davi tinha de estar na casa de Deus. Quem não lembra do Salmo 122, alegria exultante: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no Salmo de 132, o versículo 9, eu estou com minha Bíblia aberta, você pode conferir, diz assim: vistam-se de alegria e de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. E alegre. A gente percebeu agora há pouco, falando sobre Ageu, o cuidado que Ageu tinha de levar a mensagem de Deus, o desinteresse do povo quanto à casa, e Deus repreendeu por isso. E aqui, irmãos, o que é um sacerdote? A vida dos sacerdotes devia ser caracterizada pela integridade, lealdade. No verso de número 12, ele fala sobre isso. 132, versículo de número 132, verso 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Eu tenho encontrado nesse salmo aqui a verdadeira alegria do ungido de Deus, de estar na casa do Senhor, em Sião, a cidade de Deus. E no versículo de número 17 do Salmo 132, ali
Eu farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido de Deus. O governante que Deus havia escolhido e instituído. Era ele um homem segundo o coração do Senhor. Jamais Deus deixaria de fornecer luz para o povo do Senhor. E essa luz brilhará continuamente. Queridos irmãos, em contraste disso, o versículo 18 diz que os adversários serão humilhados, pois eu vou cobrir de vexames os inimigos de Davi, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Uma das características que me impressiona muito em Davi é o amor que ele tinha à obra de Deus, à casa de Deus, os átrios do Senhor, o tabernáculo. Eu preferi estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Queridos irmãos, neste salmo tem uma promessa antiga. E Deus, ele honra com a sua palavra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora nós precisamos ter zelo pela casa de Deus, pela obra do Senhor, ter o cuidado. É uma promessa antiga que Deus faz. Eu resumo este salmo e essas palavras de Ageu e aqui também do salmista, que existe uma harmonia, o cuidado que ele tinha na obra de Deus. O que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6, versículo número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está no tempo da gente despertar mais e voltar mais para as coisas espirituais. Você é um evangelista, por que não evangelizou mais? Você é um corista, por que não cantou mais? Você é levita, onde é que está seu louvor, sua adoração? Você é um pregador, é um professor de escola bíblica dominical, onde é que está a tua atenção ao teu chamado à obra do Senhor? Não deixe as suas armas arriadas, levante sua cabeça. Deus chamou e Deus proverá tudo em tua vida. Seja zeloso, como Davi foi, com a obra de Deus, e certamente todas as promessas antigas que Deus fez na tua vida vai se cumprir, por amor à sua própria palavra, porque o Senhor jurou e a sua palavra é fiel e verdadeira. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A aliança foi feita e muitas vezes nós somos aquele que quebramos as alianças por desobediência, por falta de zelo na obra do Senhor. Existe uma maldição na Bíblia que diz: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Faça com mais fervor, faça com alegria, faça como que para Deus, não para homens. Você faz para Deus e Deus te recompensará. Salmo de número 132 tem uma promessa antiga para aqueles que são zelosos na obra do Senhor, no trabalho de Deus. Salmo 132, leia, você vai descobrir muito mais coisas, muito mais. Há um texto cheio de possibilidades que Deus se revela para seu povo quando nós somos zelosos. O Deus que amou a Davi, que jurou a Davi, fez promessas e cumpriu, é o mesmo Deus. Salmo de número 132, uma boa reflexão. Como é que anda nosso compromisso com a obra de Deus? Como é que eu estou me portando diante do chamado que Deus fez um dia na minha vida? Salmo número 132 é um salmo do dia para meditarmos nas promessas de Deus. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.